Com votos de saúde e paz, cumprimentamos os queridos irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Para quem não me conhece, eu sou Iraci de Oliveira, trabalhador do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, aqui em Porto Alegre. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. O tema das nossas reflexões de hoje consta do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Nesse capítulo encontramos retribuir o bem, o mal com o bem, inimigos desencarnados. Se alguém vos bater a face direita, oferece-lhes também a outra, a vingança, o ódio e o duelo. O codificador inicia esse capítulo tratando sobre a retribuição do mal com o bem e transcreve alguns versículos do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que trata do célebre Sermão da Montanha, onde encontramos as bem-aventuranças e uma série de importantes e maravilhosos ensinamentos de Jesus. E ele transcreve a seguinte parte: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Já que seu sol desponta sobre os maus e os bons, e cai chuva sobre os justos e os injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensas tereis? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 43 a 48. E traz também o versículo 20. E o codificador acrescenta: Por isso vos digo, se vossa justiça não for exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Essa versão que trouxemos aqui é do Novo Testamento, tradução do Haroldo Dias, Dutra Dias, edição FEB. Mas, então, antes de tratarmos sobre o amor aos inimigos e da retribuição do mal com o bem, recordemos alguns conceitos. O que vem a ser inimigo? O inimigo é um adjetivo atribuído ao adversário, o rival, aquele que se encontra em oposição e se mostra hostil, antagonista, oponente, desafeto, ou seja, todo aquele que não é amigo ou amigável. Mal é tudo que não é desejável, o que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou de algo, o que é nocivo para a felicidade e o bem-estar físico e moral. E o bem, então, é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Ou na ótica da ética, o conjunto dos princípios fundamentais ao desenvolvimento e aperfeiçoamento moral de um indivíduo ou de uma coletividade. E o amor. O amor é um sentimento que induz à aproximação,
a proteção de alguém pela qual se sente afeição, afeto, desejo do bem ou de querer bem, que pode ser de uma pessoa, de uma sociedade, da humanidade como um todo, dos animais e do planeta, e dentre outras expressões do amor, que tanto procuramos nas nossas vidas. E a questão 630 do Livro dos Espíritos nos vai dizer que o que distingue o bem do mal é que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo o que dela se afasta. Pode-se, portanto, dizer que o mal é a ausência do bem. Onde não existe o bem, existe o mal. Mas não praticar o mal já é um princípio do bem. Imaginemos alguém caído na rua. Algumas pessoas vão passar e vão agravar essa situação desses irmãos. Quem sabe dar-lhe um chute, como se vê muitas vezes. Outros vão passar ao largo, fazer de conta que não veem. E outros vão agir como o samaritano de que fala Jesus, aquele que se aproxima e auxilia o próximo e levanta os caídos, né? Aquele que ajuda o irmão necessitado. Então, pelo que vos toca, amai os inimigos, fazei bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma, nos diz o Evangelho. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Jesus, Lucas 6,32. E se o amor ao próximo constitui, então, o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, representando uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. Mas há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, pois não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a mesma ternura que dispensa a um irmão, a um amigo, aquela pessoa que lhe pressupõe confiança. É o amar no sentido de desejar o bem e não de desejar o mal. E crer, né, de desejar o bem do seu próximo. Como o centurião romano, né, que amava tanto o seu servo, que pediu que fossem até Jesus em seu nome e pedisse para que Jesus curasse o seu servo. E Jesus, quando se encontrou com ele, disse: eu não vi tanta fé em Israel como neste homem. Então todos nós podemos amar e desejar o bem dos nossos irmãos, pois a ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude do bem. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre aqueles que comungam as mesmas ideias, os mesmos fins. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo, de um irmão. Pode sim desejar o bem, livrando-se dos sentimentos de mágoa, de ressentimento e de desejo do mal, né, da vingança, que tanto atrasam, né, a nossa evolução e o nosso progresso. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um amigo nos faz bater o coração,
de modo muito mais diverso do que bate ao contato de um inimigo. Neste mundo, mesmo sendo bons, é preciso que a gente mantenha a cautela para nos proteger das maldades que ainda há nos seres humanos. Mas isso não quer dizer que a gente não perdoe e não deseje também o bem deles, conforme nos ensina Jesus. Pois amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto, sem condições. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar alegria e socorrê-los quando se apresentam ocasiões, é abster-se de querer, por palavras ou por atos, de tudo que possa lhes prejudicar, é retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar a nosso próximo. Quem assim procede, preenche sim as condições do mandamento maior de Jesus: amai os vossos inimigos. Para o incrédulo, amar os inimigos pode ser um contrassenso, né? Pois vê nele um ser nocivo, que lhes perturba o repouso, do qual só a morte pensa livrá-lo. Daí o desejo de vingar. Nenhum interesse tem em perdoar, pois perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza, que é indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar aquele secreto rancor e o desejo do mal. Agora, para o crente, o cristão, o espírita, a maneira de ver o inimigo deve ser diferente, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe que na terra deve topar com homens maus e perversos, e que as maldades fazem parte das provas, que cumpre suportar sem se queixar, né? E passar então por essas provas e essas expiações como instrumentos da sua evolução. Aquele que tem fé agradece a Deus pela experiência e a mão que lhes dá a oportunidade de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Sente que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos dos inimigos e das más intenções. É algo como aquela parede de cristal criada pelo perdão, de que nos fala o irmão espiritual Karl Kiram no livro As Algemas Emocionais da Alma, psicografado pela irmã Janete Azambuja e publicado pela Fergus, que o perdão cria uma barreira, né, que nos protege das maldades alheias e também os outros, das nossas, que também não somos imperfeitos. Às vezes causamos o mal dos outros mesmo sem perceber, justamente pela nossa ignorância de perceber todas as nuances da vida e todos os ângulos, e até mesmo de ser empáticos com o nosso próximo. Aquele que se ocupa de elevada posição não se julga ofendido com os insultos daqueles a quem considera seu infrator. O mesmo se dá no mundo moral. Se eleva acima da humanidade material e compreende que o ódio e o rancor o rebaixam no ser humano. Para ser superior ao seu adversário, é preciso que se tenha alma maior, mais nobre, mais generosa. O Evangelho também nos ensina que, além dos adversários encarnados, temos os desencarnados, almas perversas que ainda não se despojaram dos instintos da matéria, carregam consigo sentimentos de vingança, de ódio, e logram, a sua vingança contra nós.
Assim, o mandamento amai vossos inimigos não se restringe à terra e à vida presente, antes faz parte da grande lei de solidariedade universal. Para amar ou desejar o bem dos inimigos, será preciso paciência, para olhar o futuro, elevar-se em pensamentos acima da vida material. E assim, em sucessivas encarnações, irmos evoluindo na Terra, como nos ensinou Jesus, a não nos opormos ao mal. Pelo contrário, se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhes também a outra, diz ele. Ou seja, nos momentos de provocação, mostremos uma outra forma de agir, agindo no bem, com calma, com paciência. O outro lado da moeda, a outra forma de ser e de existir. Sem dúvida, irmãos, não se pode ter pelos inimigos um amor tenro e apaixonado. Não foi isso o que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é, portanto, perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, nos tornaremos superiores a eles, ao passo que pela vingança, pelo ódio e pelo duelo, colocamos-nos abaixo deles, em posição de inferioridade. Gratidão por nos ouvirem, mais uma vez, e estarem conosco. Então, como proceder perante o mal? Amando os nossos inimigos e retribuindo o mal com o bem, conforme nos ensina Jesus. Obrigado e um bom dia a todos. Saúde e paz.